Olá, você quer aprender a pintar paisagens usando a espátula? Então esse vídeo é para você. Eu me chamo Margarete Valtrich e estou dando início agora a uma obra onde eu vou começar a pintar do começo ao fim para vocês acompanharem junto comigo como se pinta uma paisagem integralmente com espátula usando tinta óleo. Se você já me acompanha no meu canal, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de pintura. Se você ainda não me acompanha e quer saber mais sobre pintura, se inscreva no canal. Para que você possa receber sempre as notificações, acione o sininho para que você possa sempre receber as aulas novas que eu posto aqui no meu canal. Eu disponibilizei um curso onde eu estou ensinando com o título Pintura em Tela para Iniciantes. Esse curso já está disponível, já pode ser acessado por você e você já pode começar a dar início ao exercício de pintura aí na sua casa mesmo. É um curso totalmente online, tá com um precinho bem camarada, bem acessível para que todos possam ter a oportunidade de conhecer mais sobre pintura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acessar e pintar junto comigo. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde quem gosta de pintura e quer interagir, quer compartilhar os trabalhos que está fazendo, quer saber mais quais são as cores que eu uso, as técnicas, quer fazer perguntas, tem dúvidas, acessa aqui na descrição do vídeo o link para entrar no meu grupo do VIP do WhatsApp, onde a gente pode interagir, onde a gente pode conversar, onde você pode pintar essa arte que eu vou ensinar agora, compartilhar lá a sua pintura, o seu quadro, a foto, para que eu possa visualizar e lhe dar orientações de como você melhorar na sua arte, ok? Então vamos lá, vou dar início à pintura, me acompanha aqui e tamo junto, vamos pintar junto. Então o primeiro passo que a gente faz é pegar um pincel, pode ser um pincel filete, um pincel fininho ou um pincel velhinho aí com poucas cerdas, um pouco de água e um pouco de tinta acrílica de qualquer cor. A gente vai umedecer bem esse pincel na água e molhar a tinta, deixá-la bem líquida na nossa palheta. E daí a gente vai absorver bem no pincel essa tinta acrílica líquida e vai esboçar todo o desenho. A gente vai delinear todos os pontos onde vai ser a linha do horizonte, onde vão ficar as árvores, onde vai ficar o casal. Então a gente vai pincelando com essa tinta líquida em toda a nossa arte, para deixar bem delineada onde é o desenho da nossa tela. Porque depois com a espátula nós vamos começar a preencher com tinta a óleo essa tela. Então a gente tem que deixar secar essa parte do delineamento do desenho para não pintar com a tinta a óleo em cima dessa tinta molhada. Primeiro a gente faz esse esboço, esse riscamento do desenho com tinta acrílica aguada, para demarcar bem os pontos onde vai ser as áreas de árvores, onde vai ser a pista molhada, onde vai ser o casal, tudo. E depois, a gente deixando secar essa parte, aí é que a gente vai passar a pintar com tinta óleo. Não podemos pintar com tinta óleo em cima dessa fase quando ela está molhada. Ela seca muito rápido, a tinta acrílica ela seca instantaneamente, mas como ela está molhada, talvez ela demore alguns minutos, mas não mais do que 15 minutos, meia hora. Aí depois que a gente terminou de esboçar tudo isso aí, deixou secar, aí a gente limpa bem a nossa palheta, retira todo esse restinho de tinta acrílica da palheta. E aí a gente lava o nosso pincel, guarda ele, e aí a gente vai passar a utilizar a espátula para nós começarmos a pintar com a tinta a óleo. As cores que eu vou utilizar: amarelo claro, amarelo escuro, laranja, vermelho francês, vermelho chinês e o vermelho carmim. Pode ser o carmim ou pode ser também um outro tom escuro que você tiver. Mas o carmim é uma cor boa, assim, pra gente fazer esse degradê de vermelhos. Então, a gente pega um pouquinho de tinta na espátula, de um lado só, e começa a puxar ela nessa área onde vai ser a luz. Aí é um poste de luz, então, em volta dessa lâmpada vai ser bem amarelo. Então, puxa bem a tinta, não deixa a camada de tinta grossa agora.
Como vai ser esse, vai ser o nosso apontamento, onde vai ficar cada elemento do quadro. Então, a gente vai passar a tinta com a espátula, mas a gente vai puxar, arrastar bem a espátula em cima da tinta para espalhar bem ela. Porque se a gente deixa uma camada de tinta grossa agora, e depois a gente vai ter que fazer acabamento, e vai fazer outros detalhamentos, isso vai atrapalhar muito a secagem. Se você tem uma tinta que é muito seca, que ela tá muito grossa no tubo, mistura um pouquinho de óleo de linhaça ou tem um pouquinho de terebentina, o que você tiver aí, para deixar a tinta mais fina nessa fase. Porque depois que a gente preenche toda essa fase, daí a gente vai precisar começar a fazer o esboço de outras áreas, de outros tons sobre essa cor. Então, quanto mais fina ela tiver e menos seca, ela vai fazer uma mescla entre o tom que está embaixo e o tom que está em cima. Agora, depois de passar preencher toda a área de luz com amarelo, a gente passa a usar agora um laranja escuro. E aí a gente faz já uma mescla aí, não faz parede aí, não faz separação. A gente começa já a mesclar os tons. Esse é laranja com esse amarelo que já está aí na tela. Vai puxando, você pode puxar a espátula em qualquer direção, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, desde que você faça essa mescla aí, faça um tom sobre tom entre o amarelo que está na tela e o laranja que tu está aplicando agora. E aí, nessa área embaixo do poste, a gente puxa da esquerda para a direita e de cima para baixo, formando os feixes de luz que vêm dos postes que estão logo acima. Depois que a gente terminou de passar o laranja em volta de todo esse amarelo, a gente passa a usar agora o vermelho francês. E faz o mesmo sistema. Vai em volta de todo esse tom laranja e vai mesclando com o laranja e vai puxando a tinta, espalhando bem ela. Aproveita que você está passando a tinta na borda e deixa a borda bem preenchida com tinta. Não deixa nenhuma borda da tela em branco, porque depois esse acabamento não vai ficar bonito. Depois, se você vier a retocar, quando a tinta já estiver seca, não vai ficar tão bem preenchido como se você já fizer desde já esse acabamento na borda da tela e vai puxando a tinta até bem na borda da tela, para depois ficar bem fácil de você fazer acabamento nas laterais. E agora com o vermelho chinês. Então, agora já estamos na quarta cor. A gente vai aumentando o tom do escuro conforme a gente vai subindo lá na tela, porque na parte de cima da tela, esse é um cenário noturno, né? Que a gente está pintando. É uma paisagem urbana noturna. E então ela tem os postes de luz, estão com luz acesa. Quando a luz está acesa, tudo que tiver perto dos postes está claro, está amarelo, está laranja. Conforme vai se distanciando longe, tanto na borda de baixo do quadro, quanto nas laterais e na borda de cima, o quadro vai ser escuro. E na zona central, onde tem os postes de luz, ele vai ser claro. Como esse chão está molhado, tudo que está em cima, ele reflete na rua, como se a rua fosse uma poça d'água. A pista molhada, ela reflete tudo que tiver na volta dela. E aqui, por exemplo, nós temos uma árvore. Então, a árvore reflete em cima da pista molhada. Esse tom escuro que eu acabei de puxar aqui, tu pode fazer uma mistura de marrom Van Dyck e vermelho, ou senão tu pode usar o preto mesmo. E pintar toda a árvore aí, preencher toda a árvore. Eu tô usando terra junto com o preto, porque eu não gosto de usar preto puro, eu sempre misturo terra. Daí usa terra de cera queimada ou terra de cera natural, o que você tiver aí. Ou até o próprio carmim, você pode misturar com o preto e puxar aí na árvore.
vai puxando, vai espalhando bem a tinta, deixando uma fina camada, porque depois essa árvore vai ser iluminada, a gente vai colocar reflexos de luz sobre esse tronco, né? Então, se ele tiver uma camada de tinta muito grossa, vai ficar muito difícil a secagem. Esse quadro, eu vou precisar enviar ele para uma transportadora, vou precisar embalar ele. Então, se eu pintar uma camada de tinta muito grossa, ele vai passar de um mês para me secar. Então, quanto menos tinta nessa primeira fase a gente colocar e puxar bem a espátula, espalhar bem, até misturar um pouquinho de óleo de linhaça na tinta, um pouco de terebentina para ela ficar mais fina. E aqui eu passo a espátula na horizontal, espalhando esse preto para os lados, para não ficar assim como se fosse uma parede pintada reta. E agora com esse tom azul celeste, a gente preenche essa área clara que está acima aí do casal. Como nós estamos trabalhando com uma paisagem, e ela, apesar de ser uma paisagem urbana, ser um parque com árvores e postes de luz e tudo mais, ainda assim a gente precisa fazer uma perspectiva. Então, tudo que tiver distante é azul, verde, né? Azul claro, verde, um azul meio acinzentado. Então, aqui a gente pode usar o azul celeste, o verde veronese, fazer uma mescla com o branco e pintar essa parte bem lá no fundo do quadro, que é onde é a parte mais distante, para formar uma perspectiva mesmo, né? Pra gente entender que nem tudo tá em primeiro plano. Tem partes que estão em segundo plano, em primeiro plano e em terceiro plano. E os planos a gente consegue fazer quando a gente usa tons de azul e verde. Eles formam como se fossem coisas mais distantes. E dependendo do tom de verde, o tom verde mais escuro, ele fica em primeiro plano, mas a gente não quer puxar as coisas para primeiro plano, a gente quer deixá-las mais distantes, porque essa perspectiva é o que dá a beleza do quadro. Então, a gente usa aqui um tom claro para fazer essa perspectiva, um tom de azul claro com verde veronese misturado. A gente vai fazendo uma mescla aí, vai puxando na nossa tela e vai espalhando aí em volta dessa árvore. Nós preenchemos aqui toda a saia da moça com vermelho, né? E agora a gente dá um tonzinho de amarelo aqui na parte de trás da saia dela, para ter um ponto de luz e formar um volume no corpo da moça. Tendo sempre cuidado de fazer esse reflexo da água, se misturar aqui as cores entre os verdes, os vermelhos e os amarelos, puxando na horizontal, a gente faz o movimento dessa
água que tem no chão. Depois de a gente passar a tinta, aí a gente puxa com a espátula, espalhando bem, para não deixar montinhos de tinta. E sempre vamos ter que voltar nesses pontos, né, para fazer retoques. Então, se tiver montes de tinta, vai demorar muito para secar e também vai atrapalhar a gente fazer o acabamento que a gente vai ter que fazer depois ainda. Aí puxamos um vermelho francês na horizontal, na vertical, uma vez que a moça tá já sendo refletida, a roupa do rapaz é preta, a gente puxa em preto o reflexo dele no chão. E o da mulher, como o vestido dela é vermelho, a gente puxa em vermelho. Puxa o reflexo na vertical e depois passo a espátula no sentido horizontal para dar uma espalhadinha, para não ficar aquela coisa toda retinha, né? Fazer movimento na água. E agora a gente pega e começa a fazer uma mescla de tons aqui, de amarelo escuro, no meio desse laranja e desse amarelo, formando como se fossem as folhas das árvores. Dando uma iluminada nesses pontos, né, e fazendo uma mescla entre os azuis e os vermelhos, usando o amarelo escuro. Você pode usar o amarelo escuro misturado com um pouco de laranja, para dar um destaque aí, formar uma área de iluminação em cima dessa folhagem que fica ao fundo. A mesma coisa a gente faz aqui, nessa área de segundo plano. A gente usa um tom de amarelo mais claro agora, fazer essa mescla aí entre as folhagens das árvores que estão aí em segundo plano. Então, a gente temos um pouco de laranja na espátula e a gente vai dando batidinhas em volta dessa árvore principal para não deixar essa separação entre onde é o vermelho e onde é o azul. Daí a gente desfaz essa divisão, formando uma mescla dos tons entre o vermelho e os azuis. Assim como o vermelho vai invadir o azul, né? A gente vai puxando um pouquinho do azul por cima ali do vermelho e o vermelho também vai invadindo o azul e por outro lado o azul também vai invadindo o vermelho. Dessa forma a gente vai formando uma mescla aí nessas folhagens ao fundo das árvores. Vamos preencher essa área de sombra com o azul talocianina e um pouquinho de verde esmeralda. Preenchemos essa área bem escura na borda esquerda do quadro.
Aproveitamos para dar uma mesclada entre os verdes e os amarelos. E adicionamos uma área de sombra também aqui ao lado dessa árvore da direita. Usando esse mesmo tom de azul da lucianina com um pouquinho de verde esmeralda, a gente vai dando uma espatulada, colocando uma área de sombra aí na volta dessa árvore da direita. Agora, nós usando a ponta da espátula e o branco de titânio, a gente faz as lâmpadas que ficam em cima desses postes de luz que tem aí. Eles são, esse primeiro poste que a gente tá fazendo a lâmpada é o primeiro poste e o poste principal. Os outros, eles são mais distantes, então conforme vai se distanciando desse principal, eles vão se tornando postes menores em altura e por outro lado a lâmpada também menor. Também com a pontinha da espátula, tu puxa a tinta branca de forma a formar uma bolinha redondinha aí em cima desse poste. E esse último, que tá aí em terceiro plano, é o mais baixinho de todos e a lâmpada dele é a menorzinha de todos também. Tenha esse cuidado de você fazer uma observação, né? Uma comparação entre eles, que eles têm que formar a perspectiva, né? E por outro lado, eles também, a luz deles reflete sobre a pista molhada. Então, a gente puxa uma área de luz, a partir de cada poste, a gente puxa uma área de luz, refletindo na rua molhada. Usando sempre o branco para formar essa área iluminada na base dos postes. E assim como o tamanho da lâmpada principal é maior, também o reflexo é mais largo para formar a perspectiva. Você pode também iluminar o poste usando um pouquinho de branco no lado da espátula e dando uma pequena puxadinha em todo o poste, formando essa área de claridade no poste. Agora, usando o carmim e um pouco de azul da lucianina, a gente forma uma cor escura aí e começa a mesclar esses tons azuis que a gente deixou aí, formando uma área de sombra nas bordas, que é as partes mais distantes, longe dos postes de luz, onde vai ter a área de sombra. Como tudo que tá em cima reflete embaixo, se tem a área de sombra em volta daquela árvore, tem que ter a área de sombra aqui embaixo também.
Faz a sombra das árvores, porque com a mescla a gente acabou meio que apagando aí. A última ajeitadinha no cabelo da moça, última ajeitadinha no cabelo do homem. Agora é aquela hora de você se distanciar do quadro, dar aquela última olhadinha, visualizar se tem algum ponto que você queira melhorar, se tem alguma área de sombra que você queira acrescentar, alguma área de luz, algum ponto que não ficou a contento. Então é hora da gente dar aquela última espatulada, da último retoquezinho, alguns detalhes na roupa do homem. Você já é inscrito no meu canal? Se não é inscrito no meu canal, se inscreve. Estou sempre, toda semana, postando aulas novas, ensinando pintura espatulada, pintura com pincel, paisagens, florais e tantas outras coisas, muitas aulas que eu já tenho disponível aqui no canal. Eu criei um grupo no WhatsApp, onde eu disponibilizei para que todos possam acessar o meu grupo e também participar das minhas aulas gratuitas. Lá eu posto primeiro os vídeos, lá eu dou orientações, lá você pode postar foto caso você pinta essa obra ou outra obra. Lá eu te ajudo a melhorar a sua pintura, caso você tenha perguntas, dúvidas, questionamentos. Lá eu deixo também, caso você precise, da lista de materiais. Tudo é feito, o nosso relacionamento lá pelo grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Acesse meu grupo que eu terei maior prazer em adicionar você lá. E nós trocarmos ideias sobre arte, sobre pintura, compartilharmos experiências e conversarmos sobre o que você quer aprender mais. Pode dar sugestões de vídeos para o canal. Agradeço de coração vocês a terem assistido até o final. Deixe seu comentário, o que você achou dessa aula, o que você gostaria de ver nas próximas aulas, quais são os tipos de arte que você gosta de pintar, se você já tem prática em pintar com espátula, se ainda está aprendendo. Deixe seu comentário aqui, para que eu possa saber o que vocês estão achando das minhas aulas. Então está pronto o nosso quadro. Acabamos a nossa tarefa de pintar um quadro integralmente com espátula, com óleo sobre tela. Você gostou de ter aprendido isso? Pinte o seu quadro também, para que eu possa visualizar e eu possa lhe ajudar. Entre para o grupo do WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode acessar meu grupo. Eu terei o maior prazer em acrescentar você lá, junto a um grupo de pessoas que gostam de pintura e que também possa fazer perguntas, deixar dúvidas, interagir, para que a gente possa compartilhar coisas boas sobre a nossa arte, certo? E aqui na descrição do vídeo também está o link para você conhecer o meu curso de pintura para iniciantes. Nesse curso eu dou aulas completas de como você pintar paisagens do zero. Ensino imprimatura, ensino desenho, ensino como fazer os apontamentos e o passo a passo completo, todo disponível para que você possa já acessar o curso e já estar pintando por um precinho bem pequenininho, ok? Um abraço grande e até o próximo vídeo.